era o paraíso na terra, verdejantes ervais, currais com gado premiado, o urbanismo perfeito, as ruas em xadrez, com as casas alinhadas, gente feliz, rezando e trabalhando. Que lugar maravilhoso! Oh, peraí, será que não era bem assim? Será que era uma espécie de campo de trabalhos forçados, um campo de concentração de mão de obra barata indígena, com um monte de padre mandando? Afinal, qual era dessas reduções? Qual era o que eles estavam querendo reduzir? Hein? Vamos descobrir. Reduz! Reduz! Vamos ajudar os selvagens a verem a luz. Você sabe, né? Eu já falei, não vai cair no Enem, o que quer dizer redução, né? Redução queria dizer reduzir, agrupar, reunir aquilo que estava disperso, aquilo que estava esparso. E foi isso que os jesuítas fizeram com várias nações indígenas do Brasil, colocando-as nas chamadas missões ou então reduções. Missões guaranis, reduções jesuíticas. Um dos mais inacreditáveis e desconhecidos episódios da história do Brasil, que foi especialmente selecionado para você, porque esse é o 99º episódio de Não Vai Cair no Enem. Eu sei que você nunca imaginou que chegaríamos lá, né? E eu menos ainda. Pelo amor de Deus, eu achei que isso aqui era uma brincadeira fugaz, entendeu? Eu pensei que era uma coisa passageira, entendeu? Eu pensei que era uma coisa assim que não ia durar nem 2 meses. E agora já dura mais de ano. E chegou ao 99º episódio. Pelo menos será um episódio épico, trágico, magnífico, só suplantado pelo próximo, que será o 100º. Se você sobreviver a esse, verá aquele. Então, a história das reduções jesuíticas, a história das missões guaranis. É assim, meu chapa. A grande nação guarani ocupava essa verdejante, frutuosa região da Mesopotâmia dos rios Paraguai, Paraná, Iguaçu, Paranapanema e Uruguai. Nessa região fabulosa do interior do que hoje é Brasil e uma parte Paraguai e uma parte nordeste da Argentina, vivia essa nação guarani, que devia ter mais de 1 milhão de integrantes. E ao contrário das tribos tupis, das quais eles eram diretamente aparentados, né? Tinham na sua origem comum, é uma origem, eles nasceram juntos, essas duas tribos iniciaram uma grande migração histórica, os tupis subiram pelos vales dos rios amazônicos e depois desceram e ocuparam todo o litoral brasileiro, e os guaranis desceram pelo Chaco e pelo Pantanal Mato-Grossense, ocupando toda essa área que hoje é o sul do Mato Grosso do Sul, oeste do Paraná, oeste de Santa Catarina, oeste do Rio Grande do Sul e boa parte do Paraguai e a província de Misiones, assim chamada, na Argentina. Não é? Os jesuítas que chegam ao Brasil, liderados pelo Padre Nóbrega em 1549, eles logo são informados da existência dessa nação. Primeiro, porque eles já tinham tomado contato com os episódios trágicos que resultaram na escravização dos índios Carijó. Você já viu isso aqui no Não Vai Cair no Enem, no marcante episódio Índios do Sul, né? Que os índios, que a costa brasileira era toda ocupada pelos aguerridos tupis e que do Paraná para baixo, Santa Catarina e parte do Rio Grande do Sul, vivia a nação Carijó, chamada o melhor gentil da costa, né? As melhores pessoas da costa. Por quê? Porque além de não serem violentamente agressivos, aguerridos, dispostos a atacar ao primeiro encontro, eles, acima de tudo, não professavam a antropofagia, não eram comedores de carne humana, não eram canibais. Isso já os diferenciava brutalmente dos tupis. E os paulistas, os vicentinos, saídos de São Vicente, uma das primeiras cidades fundadas no Brasil, se não a primeira, se discute, 1532, os vicentinos e paulistas, São Paulo, criado em 1554, partiam em caravelões e escravizaram 60 mil guaranis, 60 mil carijós, virtualmente exterminando essa
nação ali do Paraná e de Santa Catarina. A partir dos relatos obtidos pelos próprios carijós e também pelos aventureiros que tinham percorrido o caminho do Piabiru, você também já viu isso nesse fascinante canal que é o Buenas Ideias. Graças ao Não Vai Cair no Enem, você aprendeu que existia uma rede de trilhas indígenas pré-históricas, cujo centro era São Paulo. Dali saíam 5 grandes trilhas, sendo que a principal era o chamado Piabiru, uma trilha que unia o centro de onde hoje é São Paulo, mas também saía lá do norte da ilha de Santa Catarina, se uniam no Paraná e seguiam direto até o Paraguai e do Paraguai até o Peru. Uma história incrível, né? E que explica muito do porquê que se deu a colonização do sul do Brasil. Esses aventureiros, percorrendo essa trilha desde 1524, com Aleixo Garcia, que é o pioneiro branco do Piabiru, tomaram contato com essa nação Guarani. E logo perceberam que era uma nação amistosa, que era uma nação afeita ao trabalho agrícola conjunto. Eles plantavam mandioca, basicamente, né? Plantavam milho, né? E plantavam a erva sagrada, uma erva que tu tomava e ficava ligadão, dava barato. É uma erva maravilhosa, como outras que existem, chamada erva mate. Tem a erva mate e a erva que não mate, né? O canal Buenas Ideias apoia essas ervas, especialmente erva mate, como gaúchos que somos. Esses primeiros sertanistas, aventureiros paulistas, tomaram contato com essa nação e logo perceberam que era uma nação excelente para escravizar. Porém, nesse mesmo momento, o padre Nóbrega, quando ele funda a cidade de São Paulo, o principal objetivo do Nóbrega ao fundar São Paulo, exatamente no dia, porque ele fez o mapa astral do dia que ele escolheu para fundar São Paulo, 25 de janeiro de 1554, e escolheu o local onde ele fundou São Paulo pelo Feng Shui, pelo Feng Shui, que se chama assim em português, mas se diz Feng Shui, que são as energias geomânticas, telúricas, eu já falei isso aqui no Enem. Ele escolheu ali, aquele lugar e aquela cidade, justamente para, a partir dali, catequizar a nação Guarani. Era o sonho dourado do Nóbrega era catequizar os Guarani. Não bastou para ele o exemplo de ele ter tentado catequizar os Tupinambá nos arredores de Salvador, na Bahia, e todos terem morrido de varíola ou de outras doenças. Ele agrupou todos os índios nos aldeamentos, assim, que parecia aqueles lugares de refugiado, de furacão, lá na Flórida ou em Cuba, e os índios morreram, porque para começar que ele obrigou os índios a se vestir, né? E aí com a roupa teve que andar, morreram. Os índios morreram, tudo na Bahia, em 1556, por aí. Ele achou que não bastava, ele queria repetir a experiência no Paraguai. O sonho dele era essa incrível nação Guarani, que realmente era uma nação mais civilizada, digamos assim, né? E, acima de tudo, mais pacífica e mais aberta à catequização jesuítica, à catequização cristã como um todo. Só que ele não conseguiu realizar esse sonho, cara, porque o governador-geral Tomé de Souza cegou o caminho, bloqueou o uso daquele caminho já nos confrontos entre Portugal e Espanha, porque o Tratado de Tordesilhas, ninguém sabia direito onde passava. Na verdade, eles sabiam direitinho onde passava, mas sempre ficaram a vida inteira dizendo: onde é que será que passa a linha de Tordesilhas? A linha de Tordesilhas passava ali em São Paulo, eles não podiam entrar nem pro oeste de São Paulo, mas eles foram indo, mas também vinha gente do Paraguai. Tanto é que as primeiras cidades na região do Guairá, né, que é o oeste do Paraná, que é a região sobre a qual falaremos, porque esse episódio ele vai durar 16 horas. Você ficará sentado na frente desse computador por 16 horas, porque esse é o 99º episódio do Não Vai Cair no Enem. E o próximo 100º vai ter 28 horas de duração. Então, como temos 16 horas, temos todo o tempo do mundo e essas baterias não vão cair, eu continuarei contando essa história e o caminho foi cegado. Porque os espanhóis, partindo do Paraguai, já tinham criado as primeiras cidades no oeste do Paraná. E já estavam tendo ligação com São Paulo. Tomé de Souza bloqueou o caminho. Quando Tomé de Souza bloqueia o caminho, o Nóbrega, oh Deus, oh céus, oh azar, perdi a chance de fazer uma lavagem cerebral nos guaranis, que são mais facilmente convencíveis do que os fiéis do bispo Edir Macedo. Eu ia conseguir muito dinheiro com esses guaranis. E não conseguiu. Morreu, inclusive, frustrado com isso. Se passam 50 anos,
quando, a partir do Paraguai, jesuítas espanhóis iniciam a catequização desses guaranis vindo no sentido inverso, partindo de oeste para leste, em direção ao Brasil. Brasil, território que hoje é brasileiro, que pertencia à Espanha. Outra coisa importante de ser levada em consideração é que a partir de 1580, você na sua profunda, constrangedora, comovedora ignorância, também não sabia, até ver o canal Buenas Ideias, que de 1580 a 1640 houve o período da chamada União Ibérica, no qual a coroa espanhola, na verdade, absorveu a coroa portuguesa, embora dizem que tenha sido uma união, né? E aí os limites, que nunca tinham sido muito claros mesmo, os limites eles ficaram misturados. Quem se aproveitou disso, como você verá, foram os bandeirantes paulistas. Mas os jesuítas espanhóis também, até porque aquele território era mesmo deles. Eles começaram a ele. Tem duas grandes figuras por trás da criação dessas missões. Primeiro vamos falar das províncias em si. Eram quatro grandes províncias jesuíticas. A primeira delas, o Guairá. O Guaíra, né? Na verdade Guairá, que é o nome do grande líder tribal, o grande Morubixaba, o grande cacique que coordenava toda essa área essas coxilhas ondulosas e muito férteis, e um lugar realmente sensacional para fazer um país, que lugar para fazer um país, que é o oeste do Paraná, né? Foi ali que essas missões nasceram, a partir de 1609. As duas primeiras missões foram justamente criadas no Vale do Paranapanema em 1609. É Loreto e San Inácio Mini, né? Que depois ia ter o São Inácio Guaçu. Mini quer dizer, é uma palavra guarani, que quer dizer pequeno. Maravilhoso, né? Mirim e Mini. É lindo, né? E Guaçu, que quer dizer grande, né? Guaçu. Né? Eles criaram São Inácio Mini e criaram Loreto, 1609, essas reduções. Ao todo, a província do Guairá viria a ter 13 reduções. 13 reduções, em cada uma delas moravam cerca de 5.000 indígenas. Então, só ali teriam mais de 60.000 indígenas. Essas reduções elas foram criadas de 1609 a 1624, mais ou menos, né, por um cara chamado Antônio Ruiz de Montoya, sobre o qual eu falarei mais tarde. A outra província embaixo era a província do Tapi, ou Tapé, na verdade é Tapi, né, que é no oeste do Rio Grande do Sul. Né, onde surgiram 18 reduções. Essas foram criadas por um cara chamado Roque Gonzalez, sobre o qual falarei depois. E aí tinha a província do Itatim, onde havia também 13 reduções, que é no sul do Mato Grosso, na margem esquerda do Rio Paraguai. Né? E por fim, havia as missões por excelência, as missões propriamente ditas, que ficavam nessa Mesopotâmia dos rios Paraná, Paraguai e Uruguai, que eram 26 reduções, cara. Ao todo eram 64 reduções, cara. 64 experimentos onde viviam os padres, com mais de 150, talvez 200.000 índios guaranis, e que prosperaram, e que floresceram, e que tinham sido catequizados, e que tinham aula de latim, e que tinham aula de guarani, e que tocavam música, e que escreviam livros, e que plantavam ervais, produzindo a melhor erva mate que jamais foi produzida na história. Se perdeu o segredo dessa erva mate que eles faziam, porque os padres fizeram tipo orgânica, biônica, como é que é? Aqui, transgênico. Eles ficaram trocando mudas e produzindo uma erva mate que pá, né? E também o gado e tudo, cara. E aí se discutia, porque, cara, essas missões foram tão loucas que no segundo período delas, que falaremos daqui a vários anos e daqui a 49 horas,
elas foram discutidas pelo Voltaire, pelo Bacon, pelo Montesquieu, se discutia qual era, afinal, o significado desse experimento, né? Teriam sido a República Comunista Cristã dos Guaranis? Teve um livro escrito nos anos 70, 1970, do século XX, a República Comunista Cristã dos Guaranis, porque os Guaranis realmente tinham um modo de produção que era um modo tribal, de produção coletiva, de uma agricultura coletiva, e os padres se aproveitaram dessa situação, dessa tradição. E além de tudo, né, cara, tem a velha ideia de que o cristianismo é uma doutrina comunista, né, pense nos outros como em si mesmo, distribuir as tuas posses, é mais fácil um camelo entrar no reino do céu do que um rico, etc. e tal, né, daquele rabino comunista que nasceu lá perto de Jerusalém, né, tu sabe a história. Na verdade, uma polêmica ideológica há anos, se discute se o modelo dos jesuítas teria sido a utopia do Thomas Morris, ou se teria sido a Cidade do Sol, do Tommaso Campanella, esses livros sobre sociedades utópicas, ou se o modelo teria sido a República de Platão. E é uma balela, né, cara? Porque não era nada disso, era realmente só um projeto de catequese, né? E muitos dizem ainda que é o seguinte, também um projeto de lavagem cerebral da pobre indiada, né? Porque além de tudo é o seguinte, eles foram forçados não, eles foram conduzidos a um método de trabalho com horário, com rigidez, barará. A índio nunca teve horário, né, cara? Também tinha que bater ponto lá nas missões, né? Além de tudo, tinha que estudar latim. Imagina que horror estudar latim. E o pior de tudo, né? As casinhas que eles fizeram eram tipo um quartel, eram grandes barracões, né? De início eles eram de barro, né? A origem dessas missões originais, dessas missões que tu nunca ouviu falar, tô te falando sério, tu nunca ouviu falar essa história, sou eu que tô te contando, porque quando as pessoas ouviram falar nas missões, elas ouviram falar da segunda fase das missões, depois da sua destruição, que é de 1700 e tanto a 1756, que é a Guerra Guaranítica, os 7 povos das missões. Essa é outra história, outra história. Eu tô te contando uma história anterior, uma história 100 anos antes, praticamente, 100 anos antes da Guerra Guaranítica, né? Então, o que é que eu estava dizendo mesmo? Que eu quase me esqueci? Tá, não interessa. O criador dessas missões do Províncias de Guairá foi o Antônio Ruiz de Montoya, que era um cara que tinha nascido em 1595 em Lima, no Peru, numa família rica, e que era um linguista, adorava estudar o quechua, as línguas indígenas do Peru, e veio atraído pela sofisticação da língua guarani. Foi para o Paraguai para aprender guarani, e lá ele se converteu à Companhia de Jesus, virou um jesuíta, e ele funda a chamada província do Guairá. O outro cara que fundou o TAP é o Roque Gonçalves de Santa Cruz, padre Roque Gonçalves, que nasceu em 1576 em Assunção, no Paraguai, e que foi o primeiro homem branco a ocupar, a entrar onde hoje é o Rio Grande do Sul, oeste do Rio Grande do Sul. Ele cruzou o Rio Uruguai, ele descreve o momento em que ele cruza numa balsa o Rio Uruguai e entra no Rio Grande do Sul, por volta de 1612, por aí, sei lá, depois eu boto a data certa aqui, toma conta. Cara, e ele é o seguinte, ele era especialista em agricultura, ele era arquiteto e ele era linguista também. Ele estudou muito, muito, muito a língua guarani. Ele também, que nem o Montoya, ele era nascido numa família rica de Assunção, no Paraguai, né, de encomendeiros, né? Os encomendeiros eram aqueles caras que tinham um monte de escravo indígena, eles encomendavam, né? Vai estudar o que é encomenda, não vou te falar. Era uma forma de escravidão disfarçada, porque o cara encomendava a alma dos índios para Deus. Então eles eram encomendeiros, eles recebiam esses índios de encomenda e os índios trabalhavam para eles em troca de terem a sua alma salva, né? Era uma instituição vil, uma instituição sórdida que perdurou por toda a América Espanhola, os encomendeiros. E ele era filho do encomendeiro, mas ele se apaixonou pela causa indígena, primeiramente pela língua guarani. Aí ele vem e funda várias reduções, ele funda mais de 10 reduções no Rio Grande do Sul, né, no oeste do Rio Grande do Sul.
Mas ele é morto. Ele é morto pelo cacique Nessu, que pá, dá um tacape, abre a cabeça dele, porque, cara, os jesuítas eram inimigos dos xamãs, né, dos pajés, né, que eram os líderes espirituais, papapá. E aí o Roque Gonzalez vacilou, pum, o Nessu matou ele. Mas o coração dele ainda existe, está preservado dentro de uma redoma, é o santo Roque Gonzalez. Mas era uma figura incrível mesmo, o Roque Gonzalez. It's these expressions I never give that keep me searching for a heart of gold, and I'm getting old. Mais incrível ainda é o Antônio Ruiz de Montoya, que agora que vai começar um episódio. Quanto tempo tem esse episódio aí? 20. Vai ter mais 50 minutos, porque agora tá na metade do episódio. Esse é o 99º, eu faço o que eu quiser. Porque, sério, cara, agora que começa. Porque a partir de 1624, cara, os bandeirantes paulistas, que não chamavam bandeirantes, né, cara? Bandeirantes é um nome quase do século XX. Eles chamavam paulistas. Eram assim que eles eram conhecidos, ou sertanistas ou paulistas. Os jesuítas, que fizeram os relatos mais amedrontadores que tu possa imaginar desses ataques dos bandeirantes, chamavam eles única e exclusivamente de paulistas. Bom, esses caras começaram a atacar por volta de 1624. Tá? E aí o Ruiz de Montoya, em 1630, cara, ele lidera a evacuação da província do Guairá, que era chamada de a Florida Cristandade, tá? A gente fica pensando, e é bom tu aí ficar pensando, tu mesmo, tô falando contigo, tu ficar pensando o que teria sido desse oeste do Paraná se esse experimento guarani, jesuítico guarani, tivesse ido adiante, cara. Tinha 12 cidades lá, cara, de 5, 6 mil habitantes cada uma, em 1620, tá? Com os ervais, com o gado, com o cacete, tudo funcionando, com escola, com os índios tocando musiquinha, aprendendo, tudo catequizado, tudo destruído por paulista. Por paulista, no caso brasileiro. Paulista é o nome deles, não tô acusando paulista, né? Embora esteja. E aí esse Ruiz de Montoya, cara, em 1630, ele pegou 12 mil índios, e reuniu eles e fugiu para o Paraguai. A fuga deles é épica, cara, ele descreve com detalhe, tá? Eles descem o rio Paraná até as 7 quedas, os saltos do Guairá, que eu conheci, que vocês, brasileiros, afogaram quando fizeram a represa de Itaipu. Eu fui lá no último mês, antes do Guairá ser afundado, e parecia a Foz do Iguaçu. Era menor, mas era lindinha, era mais bonita que a Foz do Iguaçu. Era o salto do Guairá. Com mais de 1.200 canoas, 12 mil índios, alguns a pé, descem pela lateral daquela cachoeira, sendo perseguidos pelos bandeirantes. E, cara, é o seguinte, ó, só ali morrem 2 mil índios, 2 mil, né? Outros 4 mil se dispersam durante essa marcha épica, parece a fuga de Moisés do Egito, só que o Mar Vermelho não abriu. Aliás, eu prefiro essa fuga do que a fuga do Egito. E particularmente, não é mesmo? E aí, só que não tinha o Charlton Heston. E todos liderados pelo Ruiz de Montoya. Acabam chegando só 4 mil índios no Paraguai, desses 12 mil, porque vários desistiram, falaram, não quero mais, né? Se vocês não conseguem nos proteger, nós não queremos mais viver nessas reduções, não queremos mais ser reduzidos, né?
Cara, mas não acaba aí ainda a história e não acaba aí a história do Ruiz de Montoya, porque em 1638, 1637, ele vem pro Rio de Janeiro, reclamar pro bispo, vai se queixar pro bispo do Brasil, capital do Brasil, ainda não era o Rio de Janeiro, mas já tinha bispado aqui e tal, para reclamar da ação predatória dos paulistas lá, porque era ilegal, cara, porque era ilegal. Desde 1537, o Papa Paulo, não sei das quantas, sei lá, depois aparece aqui também o nome, já tinha determinado, óbvio, que os índios tinham alma. Mas não é só isso, cara. Já tinha sido determinado que esses índios eram cristãos, eles tinham sido batizados, eles eram católicos, eles não podiam ser escravizados nem mortos. Além de tudo, o território era espanhol, não era português. Então é um ataque 100% fora da lei, como o Brasil sempre gostou de agir. E aí o Ruiz de Montoya veio pro Rio de Janeiro, reclamou, daí o bispo, vou tomar uma providência, reclamou pro rei de Portugal, o rei de Portugal disse, não pode mesmo atacar, não sei o quê. Portugal não tinha rei em 1638, sua besta. A União Ibérica perdurou até 1640. Vai estudar! Aí ele foi, o Ruiz de Montoya, para Madrid, e foi recebido pelo rei Filipe IV, cara. Chegou em Madrid em 1638, foi recebido pelo rei Filipe IV e o rei Filipe IV autorizou os Guarani a se armarem e os padres armarem os índios reduzidos e enfrentarem os paulistas. E mais, ele ainda conseguiu que o Papa Urbano VIII promulgasse uma bula decretando que todos aqueles que escravizassem índios guaranis seriam excomungados. Uma bula papal, meu chapa, uma bula papal. Foi isso que o Ruiz de Montoya conseguiu em 1638. Além de ter publicado na Europa O Tesouro da Língua Guarani, que é um livro maravilhoso sobre as complexidades filológicas e a etimologia da língua, da maravilhosa, ressonante, altissonante língua guarani. Além disso, ele escreveu um livro chamado Conquista Espiritual, no qual ele conta todo o início dessas missões, livro que se baseia, todo esse blá 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 que eu estou largando aí em cima de ti. E nós estamos ainda apenas em quantos minutos? 26 minutos, e ainda faltam, portanto, mais 40 minutos para o final desse episódio. Mas eu vou encerrando o episódio por aqui, cara, porque você vai ficar se perguntando o que aconteceu a partir do momento em que os paulistas foram ameaçados de excomunhão e, acima de tudo, o que aconteceu a partir do momento em que o rei Filipe IV permitiu que os jesuítas armassem os seus guaranis para enfrentar os paulistas. Quem vencerá essa terrível batalha? O que aconteceu na Batalha de Mibororé? No dia 11 de março de 1641. Hein? O que aconteceu? Isso você só saberá no 100º e magnífico episódio do Não Vai Cair no Enem, teu programa favorito, mas o meu não é. Tá bom, então tá. Foi bom o 99º, hein? Quanto deu? 27 minutos. Tchau. Esse foi bom. O que você acaba de ver está repleto de generalizações e simplificações. Mas o quadro geral era esse aí mesmo. Agora, se você quiser saber como as coisas de fato foram, então você vai ter que ler.